Olá, eu sou a pastora Luciane Temel e mais uma semana eu trago uma porção da palavra de Deus para nós. E hoje o meu conselho para você é: ouça o que o mestre te diz. Esse texto está em Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1, que vai estar escrito assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. No verso 2 diz que eles estavam lavando as redes. Depois de uma noite sem conseguir pescar um único peixe, depois de uma noite cansativa, frustrante, eles estavam lavando ali as suas redes, um sinal de que tinham acabado aquele trabalho. Eles já tinham lavado, eles estavam ali lavando, limpando as redes, dizendo: não tem mais solução. Essa noite foi em vão, não tem jeito, não vai voltar atrás, não pescamos e não pescaremos. Então Jesus vai chegar e vai pedir o barco emprestado e ele começa a pregar a palavra de Deus. Simão e os outros pescadores ouviram aquele sermão de Jesus, mas não imaginaram que iriam viver um milagre no lugar onde haviam sido frustrados. Pedro ouviu a pregação de Jesus e certamente isso o encheu de fé. Como está escrito na carta de Paulo aos Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Pedro, chamado aqui de Simão, e os seus companheiros de pesca, os seus amigos, estavam ali. Eles ouviram o que o mestre pregou e aquilo encheu o coração deles de fé. Por isso que quando Jesus acaba o sermão, ele vai falar diretamente com Pedro no verso 4: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Pedro diz: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Ele poderia ter extravasado toda a sua frustração e indignação e ter dito: uma noite toda para nada, tô fora, tô cansado, não vou lançar nenhuma rede, já era, eu já aceitei a derrota, eu vou para casa, vou descansar, vou me desestressar, amanhã é um novo dia. Mas ele completa a sua resposta a Jesus dizendo: Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nós precisamos estar atentos ao que Jesus está dizendo a nós, para que nós possamos ser obedientes a essa palavra. Então Pedro, cansado, desanimado, frustrado, vendo ali aquela situação estressante de ter trabalhado e não ter pego nenhum peixe, ele está ali lavando, tendo o trabalho de lavar ali aquelas redes, ele escolheu dar ouvidos ao que Jesus falou para ele: jogue as redes onde as águas são mais fundas. Quando as coisas dão erradas, quando nos frustramos, quando queremos desistir da pesca, da família, do nosso casamento perturbado, dos nossos filhos, alguns desobedientes, outros que estão no caminho errado, outros que não estão dando ouvido aos nossos conselhos, quando nós queremos desistir da nossa empresa, do nosso emprego, do ministério, do nosso chamado, o que nós fazemos? O que nós fazemos quando nós estamos frustrados e queremos desistir de tudo? Nós lavamos as redes e as guardamos
ouvimos o que Jesus fala conosco e o obedecemos. Hoje, Jesus nos convida a irmos às águas mais profundas, onde o desânimo, toda a falta de alegria, de contentamento, de perspectiva, todas as frustrações ficam para trás. Precisamos lançar nossas forças e as nossas expectativas no mais profundo de Deus, porque Ele tem muito mais para nós. Então nós precisamos discernir onde eu estou colocando, onde eu estou lançando as minhas redes. Onde você, meu irmão, minha irmã, está lançando as suas redes. Porque nós não fomos chamados para vivermos em águas rasas, na superficialidade do cristianismo, na superficialidade do relacionamento com Deus, do conhecimento de quem Ele é, do serviço ao Senhor. Nós não fomos chamados para viver no raso, nós fomos chamados para vivermos em águas profundas, sermos cheios do Espírito Santo, termos discernimento do que o Espírito Santo está falando para nós, para que nós possamos obedecer e viver os milagres que Deus tem para nossas vidas. Há muito ainda do Senhor que nós precisamos experimentar, mas se permanecermos no lugar onde nós estamos nos sentindo confortáveis, se formos deixar a nossa carne nos conduzir, nós não viveremos grandes coisas da parte do Senhor. Se Pedro não tivesse ido às águas mais fundas, mesmo diante de tanto cansaço, de tanto estresse, diante de uma noite que não dormiu, trabalhando e vendo ali o seu trabalho sido em vão, se ele não tivesse obedecido à voz do mestre e ido lançado à rede, ele não teria tido uma experiência extraordinária com o Senhor e não teria vivido um grande milagre. Um grande milagre que nos inspira hoje, mais de 2000 anos depois, conhecido como a pesca maravilhosa. Lucas 5:6 finaliza esse texto que eu quero ler com vocês aqui, que vai dizer: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Quando nos posicionamos diante da palavra de Jesus, nós vivemos milagres, vivemos o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Jesus faz prosperar o trabalho das nossas mãos, Ele muda a nossa história, Ele amplia a nossa visão, Ele nos dá estratégias diante das frustrações para que nós possamos superá-las e vivermos as maravilhas dele. Ei, meu irmão, minha irmã, se posicione. Faça a sua parte. Olhe, se mova pela palavra. Receba, neste momento, estratégias do Senhor para mudar a situação que você está enfrentando. E para finalizar o nosso devocional dessa semana, nós precisamos ter fé. Crer no que Jesus fala conosco. A fé é gerada em nós pela mensagem, pelo ouvir a palavra de Cristo. Então ore mais, leia a Bíblia, ouça pregações. Jesus está falando o tempo todo conosco. Nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando. E depois que nós ouvirmos, nós precisamos obedecer. A obediência é indispensável para quem ouve a palavra. É preciso não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Aquilo que Jesus fala, a gente ouve, a gente crê, toma posse daquela palavra e obedece. Então, quando Jesus fala com você, creia e obedeça. O milagre, Ele vai fazer. Amém? Então vamos orar para que nesta nova semana o Senhor faça milagres na nossa vida, no meio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, que já neste domingo nós possamos ver as maravilhas do Senhor, os milagres que Ele ainda opera, porque Ele continua sendo Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Nós te agradecemos pela tua palavra que tem nos encorajado dia após dia. Mais uma semana e nós vamos crer que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem maravilhas para operar nas nossas vidas. Por isso eu te peço que o Senhor não só nos permita ouvir, mas nos ajude a crer e obedecer, colocar em prática, fazer como Pedro, que lançou as águas
as suas redes que já estavam lavadas. Foi no lugar mais profundo com aquelas redes limpas e lançou-as novamente e viveu um milagre, uma pesca maravilhosa. E nós queremos, Senhor, nesta nova semana, colocar em prática a palavra que o Senhor tem direcionado ao nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor, testifique no nosso espírito o que é que nós precisamos fazer para que a nossa circunstância adversa seja transformada em milagres. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco em Tuas mãos a nossa vida, a vida da nossa família, toda a nossa parentela. Coloco em Tuas mãos, Senhor, os impossíveis que nós não podemos fazer, na certeza de que uma palavra que sai da Tua boca gera fé em nós e nós a praticamos porque cremos. E diante da obediência, da fé em forma de obediência, nós viveremos milagres extraordinários, milagres sobrenaturais, coisas que nós nunca jamais poderíamos viver se fôssemos nós mesmos, mas porque é o Senhor, nós cremos que a palavra que sai da Tua boca, ela prospera para aquilo para o qual foi enviado. Então, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, e nos ajuda no momento da incredulidade, para que nós possamos fazer a Tua vontade e vivermos a recompensa da obediência, que é os milagres que o Senhor já tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de milagres na tua casa, de milagres na tua vida, no teu ambiente de trabalho, na faculdade, na tua igreja, no teu bairro, por onde você passar, você possa ser um milagre na vida de outras pessoas e também receber milagres de Deus através de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarda, que você que ouviu esse devocional, você crê nessa palavra, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir, alguém que precisa ser encorajado, alguém que está passando por um momento de frustração, de tristeza, de solidão, de desesperança. Compartilhe com essa pessoa para que ela seja encorajada como você foi encorajado, em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e nós possamos, ouvindo o que o Mestre nos diz, vivermos milagres em nome do Senhor Jesus. Amém.